Então, essa aula de hoje, então, esse início de aula, está associado, então, com a solução de dois exercícios que envolvem a interferência de fabricação. A gente sabe que as engrenagens, elas podem ser fabricadas pelo processo Mag ou Renânia ou pelo processo Fellows. O processo Mag e o processo Renânia, eles envolvem a utilização de uma ferramenta cremalheira, enquanto que o processo Fellows, ele envolve a utilização de uma ferramenta que tem um certo número de dentes. Ela é uma ferramenta circular, né? Tem arestas de corte e ela tem um certo número de dentes. Então, se eu usar essas ferramentas, qual que é o limite de interferência de fabricação que elas vão gerar na engrenagem que vai ser fabricada? Então, o primeiro problema é esse aqui, ó. É um problema bem simples, né? Que envolve, então, o uso de um processo Mag ou Renânia, tá? Aqui está demonstrado, então, um processo Mag, certo? Esse aqui, então, é um processo Mag, tá? E nesse processo, nós queremos, nós queremos saber qual que é o limite de interferência de fabricação, né? Qual que é o número mínimo de dentes que eu posso construir uma engrenagem sem que ocorra o processo de interferência de fabricação. A gente sabe que o processo de interferência de fabricação, um dente que não tem interferência de fabricação, ele possui, é claro que aqui o desenho está, né? Ele possui uma forma mais ou menos como essa, e um processo, e um dente que sofre interferência de fabricação, ele possui um formato, aqui já extremo, né, um formato mais, já uma condição extrema, ele apresenta um adelgaçamento na raiz do dente, tá? Isso aqui é a interferência de fabricação. Então, há um certo número que, dependendo da ferramenta que eu uso, né, a partir de um certo número de dentes, acontece a interferência de fabricação, não. O ideal seria sempre ter um dente com a sua base bem ampla, tá? Como é o caso aqui do primeiro, né? Porque isso vai aumentar a resistência do dente. Aqui a seção do dente aqui, ó, lá no pé do dente, é maior do que a seção que nós temos aqui, ó. Quando esse dente flexionar, esse vai resistir mais do que esse, tá? Mas então, a gente tem que descobrir qual que é esse número, tá? Essa interferência de fabricação, esse adelgaçamento aqui na base do dente, ele é gerado pela pontinha da ferramenta, que tem um movimento lá na base do dente, e a pontinha da ferramenta acaba retirando esse material durante a usinagem, tá? E aí, nós chegamos numa condição, então, que pode se tornar muito grande esse adelgaçamento e prejudicar, então, a resistência do dente, tá? Então, assim, ó, nós temos, então, uma engrenagem, né, uma cremalheira. Essa cremalheira, ferramenta, então, que é essa engrenagem aqui, ó, essa ferramenta, ela tem um ângulo de pressão de 20 graus. Então, nós sabemos que ela vai fabricar engrenagens com ângulo de pressão de 20 graus, tá? Então, eu quero saber o seguinte, ó, determine, no item A, determine o número mínimo de dentes que pode ser usinado com esta ferramenta cremalheira, né, sem que ocorra a interferência de fabricação, que é o adelgaçamento do dente. Depois, o item B, uma engrenagem produzida por esta ferramenta pode engrenar com outra de 2 dentes, de 50 dentes? Então, assim, pessoal, para fazer esse cálculo, nós precisamos determinar esta expressão aqui, ó. A gente utiliza essa expressão aqui, tá? Nós utilizamos essa expressão aqui, que está relacionado com a interferência de fabricação. No caso, se nós estivermos analisando, então, a interferência de fabricação por uma ferramenta, Z1 vai se transformar no número mínimo de dentes sem que ocorra interferência de fabricação, e Z2 é o número de dentes da ferramenta. Então, nessa expressão, o que nós vamos calcular é o Z1,
que vai se transformar, então, no Z', que é o Z mínimo, número mínimo de dentes sem que ocorra interferência de fabricação. Então, essa expressão nos dá os limites de interferência. Nós podemos verificar essa expressão lá no e-book, né, de correção de engrenagens, então, tá? E aí, então, vem o seguinte, ó. Para nós sabemos que uma cremalheira ferramenta, ela possui infinitos dentes. Ela tem o raio primitivo tendendo ao infinito, então ela tem infinitos dentes. Então, nessa expressão, nós colocamos aqui, ó, infinito, ó, Z2, infinito. Para que essa expressão, então, aqui, ó, essa divisão de infinito, a única condição é que eu tenho um número dividido por zero. Então, eu preciso ter um certo número aqui em cima, dividido por zero. Essa é a condição que dá infinito, matematicamente. Uma divisão por zero. Então, para que essa expressão aqui dê zero, nós precisamos que o termo que está embaixo aqui da divisão, esse termo aqui, ó, seja igual a zero. E aí, então, nós igualamos esse termo igual a zero, certo? Colocamos em evidência o Z, que vai se transformar no Z mínimo, e a gente obtém, então, essa expressão aí, ó. Tá? Então, isso aqui, acredito que a gente já tenha feito, né? Passamos o 4 igual a 2Z1 vezes seno ao quadrado de alfa, né? Passamos esse termo para o outro lado da igualdade. Z1, então, é igual a 4 dividido por 2 seno ao quadrado de alfa. Dá para simplificar isso, e o Z1 fica, então, 2 sobre seno ao quadrado de alfa. Então, essa fórmula permite para a cremalheira ferramenta, vale só para a cremalheira ferramenta. E ela, então, permite calcular o número de dentes sem que ocorra interferência de fabricação. Então, esse Z1, nós vamos chamar ele de Z', né? Ou então, Z mínimo. Esse é o Z mínimo, sem que ocorra interferência de fabricação. 2 sobre seno ao quadrado de alfa. Então, no nosso caso, se nós fizermos o referido cálculo, o nosso ângulo de pressão na ferramenta é 20 graus, só leva em consideração alfa igual a 20 graus. Z mínimo, então, vai ser igual a 2 dividido por seno ao quadrado de 20 graus. E esse valor aqui, então, Z mínimo igual a 17,0976726. Vou colocar todo o valor aqui, 726 dentes, tá? Então, esse é o valor teórico, né? É claro que nós não vamos ter engrenagem com 1709 dentes. Então, deste valor, surge aproximadamente, então, arredondando, que, né, o número mínimo de dentes é igual a 17 dentes. É o número mínimo que eu posso ter, né, sem que ocorra interferência de fabricação. Então, esse número, né, é o tal do número cabalístico, então, que surge em engrenagens, onde a gente sempre começa a projetar um par de engrenagens partindo da engrenagem motora igual a 17 dentes, tá? Então, é para que não ocorra interferência de fabricação. A gente não inicia os cálculos com 16, porque uma engrenagem de 16 já vai ter um adelgaçamento do dente, e sim a gente sempre parte de 17. Na realidade, né, a engrenagem de 17 dentes, né, ela já possui um pouquinho de adelgaçamento, ó. Porque é 17 praticamente 0,1, né? 17,1. Então, a engrenagem de 17 dentes, ela tem um pequeno adelgaçamento, mas que não influencia tanto, né, na resistência do dente. Então, essa é a ideia, tá? Então, assim, ó, 17 é o limite. Se eu usar uma cremalheira ferramenta, né, então, e vou usinar 17 é o mínimo, então 17 é o limite, tá? Se eu resolver fabricar com uma cremalheira ferramenta uma engrenagem com 15 dentes, 16, 15, 14, ela vai possuir, então, um adelgaçamento no dente. Ela já vai ter uma
um início de adelgaçamento na raiz do dente, tá? E assim por diante. Então, para 16, 15, menor o número de dentes, maior vai ser esta influência aqui do processo de fabricação. E se eu usinar com mais dentes, né, 18 e assim por diante, cada vez que eu usinar com mais dentes, o dente vai ficar mais, com uma base cada vez maior, digamos assim, né? Até um certo limite, que é o caso da cremalheira propriamente dita, tá? Usinamos, então, uma engrenagem com 17 dentes, tá? Essa engrenagem que eu usinei com 17 dentes, usando a cremalheira ferramenta, ela pode, o item B, ela pode engrenar com outra de 50 dentes? Essa é a pergunta. É a pergunta B, então. Tá? Essa engrenagem, eu produzi uma engrenagem com Z1 igual a 17 dentes, usando a ferramenta cremalheira. Posso engrenar essa com uma outra engrenagem com Z2 igual a 50 dentes? Posso fazer, então, pelos diâmetros primitivos, engrenar essas duas engrenagens aqui? A resposta, então, é sim. Por quê? Porque a cremalheira ferramenta, como ela tem infinitos dentes, ela provoca sempre o máximo adelgaçamento possível na engrenagem. Então, essa engrenagem que eu fabriquei, por exemplo, com 17 dentes ou com 18 dentes, ela pode engrenar com qualquer outra engrenagem, até mesmo com a cremalheira engrenagem, tá? Até mesmo com uma cremalheira engrenagem, tá? Então, os 50 dentes, né, engrenar com 50 dentes é possível, porque ela tem a interferência máxima de fabricação, tá? Então, é possível engrenar uma engrenagem produzida pela cremalheira ferramenta com até outra engrenagem do tipo cremalheira. Tá? Então, não há problema de ocorrer interferência de funcionamento. Tá? Okay? O vão que foi retirado da engrenagem, ele é máximo. Tá? Então, não tem problema de interferência. Então, esse era um problema que nós tínhamos já até mesmo discutido. Tá? E esse valor, então, aqui, ó, este valor aqui é, no caso da cremalheira ferramenta, é 1709. A gente, quando vai fazer cálculos agora de correção, para evitar a interferência de fabricação, a gente sempre tem que usar o Z mínimo 17,09. Esse é o valor que a gente usa sempre nos cálculos. A gente arredonda para 17, né? Mas a gente usa sempre nos cálculos o 17,09. Aí vem o segundo problema sobre interferência de fabricação. E se nós utilizarmos, ao invés de uma ferramenta cremalheira, se nós utilizarmos uma cremalheira, uma engrenagem do tipo Fellows? Essa aqui é a ferramenta Fellows. Essa ferramenta Fellows, ela tem um certo número de dentes. Vamos imaginar que essa que eu estou colocando aqui, ó, ela tenha 40 dentes. 40 dentes com arestas de corte que vão fabricar a engrenagem peça. Qual vai ser, então, o Z mínimo que eu posso usar para essa ferramenta? Qual é o Z mínimo que eu vou ter limite de interferência de fabricação usando essa Fellows? Bom, nesse caso, pessoal, a gente vai usar, como antes, a mesma expressão. Nós partimos sempre dessa expressão. Agora, nessa expressão, de novo, né, o Z1 é o número mínimo de dentes que eu quero calcular, identificar, e o Z2 é o número de dentes da ferramenta. No nosso caso, a nossa ferramenta tem 40 dentes. Então, aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, vai 40, ao invés de infinito como era antes. E aí, para resolver essa expressão, pessoal, vejam que, no caso de antes, nós pegávamos isso aqui, igualávamos a zero e dava para resolver facilmente. Agora, não. Eu tenho aqui um valor numérico e eu tenho que, então, levar em consideração. Então, se nós pegarmos todo esse termo aqui de baixo, ó, multiplicarmos com Z2, ó, tá? Nós vamos ter uma equação. Ó. Eu não sei se essa expressão já está aqui colocada. Tá? Nós vamos ter uma expressão. Ó. Então, eu vou fazer aqui do ladinho, só para nós começarmos a expressão.
né? Então, assim, ó, se nós tivermos, então, essa expressão, eu vou trazer um pouquinho lá para cá, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar o Z2, vou usar aqui uma igualdade para poder resolver uma igualdade, tá? Z2 que multiplica toda a expressão aqui de baixo, todo esse valor aqui de baixo, que é 4 menos 2 Z1 vezes seno ao quadrado de alfa. Tudo isso, então, eu vou colocar aqui na igualdade, igual a Z1 ao quadrado, vezes seno ao quadrado de alfa, menos 4. Tá? Então, ó, dessa expressão, nós vamos tirar isso aqui, ó, Z2 vezes 4, menos 2Z1 vezes seno ao quadrado de alfa, tudo ainda vezes Z2, igual a Z1 ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa menos 4. E aí, essa expressão, pessoal, é essa que está colocada aqui, ó. Tá? É essa expressão que está colocada aqui, ó. Vejam que nessa expressão, Z2 é uma constante, eu conheço ela, são 40 dentes, eu vou ter essa expressão aqui, ó, Z1, que é a minha variável. Então, vai ficar alguma coisa assim, ó. Isso ainda dá para multiplicar, e isso aqui é igual a zero. Aqui em cima também era igual a zero. Aqui era igual, aqui ainda é igual, tá? Eu posso passar tudo isso para esse lado da igualdade, tá? E vai ficar essa expressão aqui, ó. Essa expressão que eu tenho aqui embaixo. Vamos dar um zoom aqui nela agora. Zoom, aqui. Que vai ser, então, essa expressão aqui, ó. E essa expressão está Z1 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, que é uma constante, mais Z1 vezes 2Z2 sobre seno ao quadrado de alfa, que tudo isso aqui é uma constante, menos 4 vezes Z2 mais 4, tudo isso é uma constante. Então, se nós multiplicarmos aqui, ó, seno ao quadrado de alfa, dá esse 0,11, que multiplica Z1 ao quadrado, mais a constante aqui, ó, 2Z2 seno ao quadrado de alfa, isso aqui dá 9,35, que multiplica Z1, mais esse valor aqui, ó, menos 164, igual a zero. Então, vejam que a variável Z1 aqui, ó, Z1, é uma equação de segundo grau, ó. É uma equação de segundo grau, se transformou em equação de segundo grau. E para resolver isso, a gente usa lá a forma de Bhaskara, então, para resolver essa equação do segundo grau, né? Usando, então, a forma de Bhaskara, esse aqui é o termo A, o termo B e o termo C, né? O termo A é 0,11, o termo B é 9,35 e o termo C, menos 164. Se nós pegarmos esses valores e jogarmos na equação de Bhaskara, nós encontramos as duas raízes da equação, Z1' e Z2'. Observem que Z1' é 14,79 e o Z1 é menos 94,79. Sempre que nós resolvemos isso aqui para engrenagens, nós temos que agora ter o bom senso. Existe número de dentes negativos? Bom, pelo menos nessa dimensão nossa não existe, né? Pode ser que exista em outro lugar, né? Então, essa raiz aqui automaticamente é descartada da equação. Não existe dente negativo. E só existe, então, dente positivo. 14,79. Então, o número mínimo de dentes para não ocorrer interferência de fabricação é 14,79. O que nós vamos fazer? Nós vamos arredondar este valor para 15 dentes, porque 15 dentes não vai ocorrer interferência. 14, se eu arredondar para 14, já vai ocorrer a interferência de fabricação. Tá? Ok? E aí, então, para 15 dentes, o dente que vai ser produzido, ele não apresenta o adelgaçamento. Já se eu produzir uma engrenagem com 14 dentes, ou produzir uma engrenagem com 13 dentes e assim por diante, quanto menor for o número de dentes, maior então vai ser o adelgaçamento. A partir de 14 para baixo vai começar a ocorrer o adelgaçamento do dente,
que é a interferência de fabricação. Se eu produzir uma engrenagem com 14 dentes, eu tenho interferência de fabricação. Interferência de fabricação. Ela tem a interferência de fabricação. Vamos imaginar que eu vou construir o item B aqui, então. Eu vou construir uma engrenagem, eu construí uma engrenagem com 15 dentes, usando a renânia de 40 dentes. Então, item B aqui, ó, item B. Vamos imaginar que eu construí uma engrenagem de 15 dentes com a renânia de 40. Bom, 15 dentes, essa engrenagem não vai apresentar interferência de fabricação. Não ocorrerá interferência de fabricação, que é o adelgaçamento do dente. No entanto, esta engrenagem de 15 dentes só vai poder engrenar com outra de até 40 dentes. Porque o vão que foi criado nela, então, esse aqui é o vão. Isso aqui é o vão. Esse aqui é o vão. O vão que foi criado nela é proporcional a uma ferramenta que tem uma espessura de dente de 40 dentes. Então, se eu resolver colocar essa de 15 dentes aqui, engrenando com uma, por exemplo, de 50 dentes, que é o caso do item B, né? Ela não tem vão suficiente para comportar o deslocamento do vão, o deslocamento do dente da outra engrenagem de 50 dentes. E aí, então, vai ocorrer interferência de funcionamento. Vai dar um engripamento, na realidade, aí, né? Na prática, a gente não vai conseguir nem montar elas na distância entre centros calculada, porque já vai começar a dar um engripamento aí. E quando manobrar um dente no vão do outro, né, aí então não vai ser possível, tá? Então é isso que acontece quando a gente utiliza então a ferramenta Fellows, tá? Aquela engrenagem que eu construí, que eu fabriquei, eu só posso engrenar ela com outra engrenagem de igual até o da ferramenta. No caso aqui, 40 dentes. Então, essa é uma condição importante, pessoal, para a gente observar durante o projeto das nossas engrenagens, tá? Então, isso vai ocorrer bastante, tá? E, geralmente, eu preciso utilizar a Fellows, porque muitas vezes eu preciso produzir engrenagens com número de dentes pequenos, para poder diminuir o tamanho da transmissão. Só que a condição é essa. Essa engrenagem que eu estou produzindo, ela vai poder engrenar com outra de até número de dentes igual a da Fellows, tá? Então, se vocês olharem nas transmissões mecânicas que tem por aí, vocês vão ver que existem engrenagens que possuem número de dentes menor que 17. Possivelmente, elas são fabricadas com a Fellows ou então são corrigidas, tá? Se elas foram fabricadas com o processo Renânia, elas têm o adelgaçamento do dente, tá? Se não tem, é porque elas foram produzidas, então, pela Fellows, tá? Então, esses dois exemplos, pessoal, são exemplos importantes, né, que envolvem a parte de engrenagens, tá? Vocês vão se deparar muito com estes dois exemplos se forem trabalhar com engrenagens ou se forem fazer o projeto com engrenagens, tá? Vocês vão ter que fazer cálculos como esse, tá? Para calcular, então, as engrenagens, tá? E o projeto, quando vocês usarem essas expressões aí, o projeto de vocês, então, sem dúvida, vai ficar cada vez mais otimizado, tá? E aí, então, vocês realmente estão aplicando a engenharia na solução dos problemas.